Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, que é o pastor da Igreja Evangélica Água Viva, Ministério da Reconciliação, aqui da cidade de Pocinhos. Meu nome é Noaldo. Então, mais uma vez, é muito prazeroso estar com você, trazendo a palavra de Deus, hoje, segunda-feira, e a gente combinou para que a gente trouxesse uma palavra da parte do Senhor para edificar a tua vida, né? Para nos tirar de uma condição e nos colocar em outra condição. Que outra condição é essa? Chegar mais perto do Senhor. Porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então é eu e você que toma a atitude. Uma vez que a gente tomar essa atitude de se chegar ao Senhor, de maneira nenhuma Ele nos lançará fora. Porque o próprio Jesus falou que todos que vêm a Ele é o Pai que traz. E aqueles que chegam a Ele, de forma alguma, Ele vai lançar fora. Então a gente, com essas palavras, a gente pode se animar a saber que Jesus, Ele tem interesse que eu e você chegue a Ele. E por aquilo que Ele falou, Ele não faz acepção de pessoa. Então é da vontade de Deus, é da vontade do Senhor que a gente se chegue a Ele. E quando a gente se chega a Ele, com certeza Ele vai nos abraçar, nos aconselhar, nos consolar, nos edificar, nos exortar. Porque Deus é bom e a Bíblia diz que Ele não muda. É por isso que a gente não é consumido. Porque a vontade de Deus, Ele permanece querendo fazer o melhor pela minha vida e pela tua vida. Mas uma coisa Ele conta: que eu e você se chegue a Ele. Eu e você dê o primeiro passo de se chegar a Ele. E quando a gente se chega, com certeza a gente vai receber o melhor das suas mãos. E você pode dizer aí: de que certeza eu posso ter que eu vou receber o melhor? Porque Ele diz que os pensamentos dele são de paz e não de mal. E Jesus falou que aquele que pede, recebe. Então Jesus expressava a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Foi isso que Jesus veio fazer, expressar a vontade do Pai. E Jesus falando, Ele disse: qual é o filho que se pedir um pão, o Pai vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Ele disse: vós que sois maus, saber dar boa dádiva a vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial que está no céu. Então Deus sabe o que eu e você precisa, e Deus, Ele quer dar o melhor para mim e para você. Aliás, Ele já deu. A gente só precisa conhecer isso. O conhecimento precisa chegar aos nossos ouvidos. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a pregação, a palavra. Então não sei como é que você está aí do outro lado, né? Me ouvindo, como a gente está nessa manhã, se a gente se acordou animado ou não. Mas eu quero dar uma notícia boa para chegar aos teus ouvidos e aos meus, que mesmo que se a gente se acordou desanimado ou não, animado ou não, Deus, Ele permanece animado. Deus, Ele permanece com o plano dele de pé. Deus, Ele permanece querendo te alcançar e me alcançar, independente se você anda falhando ou não com Ele, se você pecou ou não. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a disposição do coração do Senhor é a mesma, querendo trazer o homem para perto dele. Mas nós temos a escolha. Nós escolhemos. A gente é que decide se a gente vai comer da mesa do Senhor aquilo que Ele tem para nós ou não. Isso é uma escolha nossa. Mas eu sei que você é um ser racional, né? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, com vontade própria, com desejo, direito de escolher. Essa parte aí Ele deu para mim e deu para você, mas eu sei que você vai
fazer a melhor escolha de se aproximar do teu Pai. A melhor escolha que eu e você poderíamos fazer é se aproximar dele, se aproximar de uma pessoa que ele tem força para te dar, que ele tem vida para te dar, que ele tem salvação para passar para você, alegria, paz. Então vale a pena você se aproximar de uma pessoa que ele tem interesse na tua vida e ele não está com a mão fechada. A palavra de Deus diz que ele está com a mão aberta. O braço dele, ele está estendido. O braço do Senhor, ele não está encolhido para que não possa salvar. O braço dele está estendido. E a Bíblia diz que o braço do Senhor, ele é revestido de poder. Braço poderoso, revestido de poder, para poder nos tirar de uma condição de trevas e nos colocar numa condição de luz. Porque ele diz que ele é o Pai das luzes. Deus, ele é o Pai das luzes. E nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o Pai das luzes. Em 1 de João também 1,7 diz que também Deus habita na luz e nele não há trevas. O que é que quer dizer isso? Deus, ele tem a saída para a tua vida, né? Deus, ele tem a saída. Deus, ele está vendo que você está passando. A Bíblia diz que todos nós passamos. Se cumpre na vossa irmandade aflições. Então, independente de qualquer coisa, não tem como eu e você ficar nessa terra aonde a gente está e não passar por aflições, porque o próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou que aflição, íamos passar por aflição, mas de uma coisa nós deveríamos ter: bom ânimo, porque ele venceu. Então a vitória do Senhor é a minha vitória. A vitória do Senhor é a tua vitória. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender de uma forma definitiva que nós precisamos estar na vitória dele. A nossa fé precisa de estar em Jesus, porque ele venceu. Jesus, ele não vai vencer. Jesus, ele já venceu. Jesus, ele veio vencer, não foi porque Jesus precisava provar que ele era vencedor. Não, Jesus, ele veio e venceu no meu lugar e no teu lugar. Porque ele é o princípio da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o próprio Deus revestido de homem, se encarnou. Mas ele não veio por causa dele. Ele não veio por causa dele. Ele veio por causa de mim e por causa de você, por causa de toda a humanidade. Ele não precisava, né, provar nada para ele mesmo. Ele veio mostrar, se revestiu de homem, saiu da sua glória e se fez homem, habitou e provou de tudo aquilo que nós provamos nessa terra, de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza. Foi tentado em todas as coisas, mas porém não pecou, para que hoje ele tivesse a autonomia, a autoridade diante de Deus, para através da vitória dele, do nome dele, eu e você estabelecesse uma fé sólida, a fé na palavra, a fé em Jesus, para quando o vento bater com ímpeto contra a tua casa, contra a minha casa, não desabar, a casa não cair, porque isso foi a promessa dele. Ele disse que no mundo a gente ia ter aflição e ele prometeu tempestade, vendavais. Isso é uma promessa também na palavra. E às vezes a gente fica só com
separando as promessas. Mas também é promessa. Situação difícil é promessa. Diabo tentar impedir o plano de Deus não se realizar na tua vida também, isso é promessa também, porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. É promessa também. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Se a gente se alimentar dessa palavra, se fortalecer no Senhor, na força do poder dele, a gente vai permanecer firme quando o dia mau chegar. Aliás, nós já devemos estar preparados para o dia mau chegar, porque o dia mau ele não manda falar a hora que ele vai chegar. Agora, se a gente tiver conectado nos céus, se a gente tiver ligado, sensível à voz de Deus, através do Espírito Santo, a gente vai estar ligado quando o dia mau, antes do dia mau chegar na tua porta, na minha porta, a gente vai estar com a mensagem do céu já sabendo, porque Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo da verdade, disse que ele ia guiar em toda a verdade, e diz também que ele ia anunciar as coisas que viria, que há de vir. Então a gente tem, Deus deixou toda a condição para que a gente desenvolva a nossa vida cristã e tenha sucesso em todas as coisas. E quando eu digo sucesso, não é você ficar livre de passar por situação difícil, não. Mas que a gente, em todos os combates, quando vier em todos os combates, a gente continue triunfando em Cristo, porque essa é a nossa posição nos lugares celestiais. Nossa posição é essa, porque Jesus não está lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus só com a cabeça. Jesus está lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ele está lá nos lugares celestiais, ele está com o corpo, porque ele ressuscitou com o corpo de Jesus Cristo ressuscitou. E ele está lá à direita do Pai. E essa também é a nossa posição, porque nós somos membros desse corpo. Todos aqueles que já fizeram Jesus Cristo como Senhor e Salvador é membro desse corpo. Então é um ambiente de triunfo. É um ambiente que está acima de potestade e principado, acima de todas as coisas. E lá nesse ambiente, nesse lugar, a gente pode governar sobre a adversidade, sobre a doença, sobre a tristeza, a angústia, quando ela bater na minha porta e quando ela bater na tua porta. Então, é assim que a gente já começa te animando, né? Me animando. Quem está me animando e quem está te animando? A palavra, o Espírito Santo está nos animando. Então a palavra diz: chega a Deus e ele se chegará a vós outros. Então tem uma palavra no meu coração, em Lucas, né? Nós estávamos falando semana passada acerca da salvação providenciada por Jesus, né? Jesus veio e cumpriu essa salvação poderosa, maravilhosa, nos colocar em liberdade, em segurança. Essa salvação, a Bíblia diz grande salvação. Mas nessa manhã de segunda-feira, eu quero deixar uma mensagem no teu coração, no capítulo 15 de Lucas. Queria que você fosse lá no capítulo 15, no Evangelho de segundo Lucas. E a gente vai meditar nessa palavra, porque diz que ele expressava a vontade do Pai, Jesus Cristo. E algumas coisas que Jesus falou refletia Deus, né? Como Deus agiria diante de situações. Ele disse assim: eu não faço nada se eu não ver, e não digo nada se eu não ouvir. As obras que eu faço, não faço por mim mesmo, é o Pai em mim.
que faz essas obras. Então a gente viu Jesus fazendo grandes coisas maravilhosas. Deus através de Jesus, levantando pessoas, curando pessoas, exortando pessoas, animando pessoas, né? Tirando pessoas de numa situação de condenação, mostrando para as pessoas o quanto Deus ama, mostrando para as pessoas que Deus é um Deus perdoador, é um Deus que libera perdão, né? Aliás, Deus já liberou o perdão dele para nós. Deus nos perdoou e a gente tem prova disso pela palavra, que Deus nos perdoou, porque a gente estava condenado, né? O nosso destino eterno já estava certo. E a gente ia se separar de Deus eternamente, porque o homem pecou, a gente viu essa semana passada, destituído da glória de Deus, e estávamos perdidos eternamente. Não tínhamos nenhuma chance. Mas o Senhor enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos substituir. O amor de Deus entrou em ação e nos perdoou. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz e ele nos perdoou. Foi rasgado. E aqui em Evangelho de Lucas, o capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, e versículo 11. Tem algo aqui muito bonito da parte de Deus. E a Bíblia diz que chega a Deus e ele vai se chegar. Se eu não vou, e você não tomar nenhuma posição, então de maneira nenhuma Deus irá fazer. Porque Jesus disse: peça e receba, né? Aquele que dá, recebe. Então isso é princípio que Deus estabeleceu, escolha, vontade própria. Então eu e você é que tem que se levantar na situação que a gente está. Situação que a gente estamos, se seja uma situação boa, uma situação ruim, a gente é que tem que tomar posição para que Deus ele pegue junto, porque a Bíblia diz que a fé tem uma ação. Então a gente vai ver aqui, foi o que aconteceu aqui, né? O filho pródigo. Diz assim, 15 e 11 de Lucas. Diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os deveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissoluçamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse:
aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Versículo 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Eu quero ir até aqui, né? Até no versículo, eu acredito até o versículo 24, que ele disse assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a se regozijar, ou seja, se alegrar. Olha só que texto interessante aqui. No início eu disse que nós precisamos chegar a Deus e Ele se chegará a vós outros, né? Então, por esse texto você percebe que o filho estava passando necessidade, né? A condição de pecado que esse rapaz se envolveu, foi uma condição de pecado que a vida dele, ele ficou ao ponto de se desesperar da própria vida. A situação dele não estava boa, separado do pai, né? Foi para uma terra distante, gastou tudo aquilo que tinha. E você percebe que quando ele disse que ia sair de casa, o pai não impôs a um ponto de segurar aquele filho. Pelo contrário, o pai ficou calado e respeitou algo que o pai tinha estabelecido, o direito de escolha. Jesus querendo falar essa parábola, Jesus querendo apresentar a Deus como Deus se comporta diante de situações, né? Porque foi assim que ele fez lá no princípio, né? No Éden com Adão. Adão decidiu pecar, Deus viu, mas Deus não poderia fazer nada? Não, Deus já tinha dado a palavra. Deus já tinha dado a palavra que ele não pecasse, que no dia que ele pecasse, no dia que ele fosse comer, certamente ele ia morrer. Essa morte foi uma morte espiritual, como a gente falou a semana passada, e esse texto hoje aqui que o Senhor traz para nos fortalecer, mostrando para mim e para você, é onde você está me ouvindo, né? Se um dia você decidiu a sair da presença do Senhor, decidiu quebrar a comunhão com Deus. O que é quebrar a comunhão com Deus? Soltar a sua palavra, soltar a sua salvação, um ambiente confortável, né? Porque quando um homem está na presença de Deus, ele está num ambiente confortável. E quando se fala em ambiente confortável, não está falando de dinheiro. Quando está falando em um ambiente de conforto, está falando de um ambiente que se tem visão, está falando de um ambiente que tem esperança, está falando de um ambiente que quando a situação surge, quando nós estamos perto de Deus, nós temos resposta para aquela situação, nós podemos ver a saída, né? Nós ficamos com força, porque você e eu estamos num ambiente onde Deus está manifestando a sua vida. E nesse texto aqui, pelo fato desse moço, dele ter saído desse ambiente, desse Éden, que a presença de Deus se manifestava através da comunhão, você perceba que a vida de Deus ficou ausente dele. E uma vez que a vida de Deus, né, ficar ausente de nós, aí a morte, ela começa a operar. A morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando a morte começa a operar, é o pecado. É o pecado em evidência, né? Trazendo tristeza, trazendo uma separação de o homem para com Deus. E nesse texto aqui você percebe que ele ficou lá. O filho ficou lá padecendo necessidade, mas a Bíblia diz que Deus não foi, né? Porque esse filho, ele já sabia o caminho. Esse filho, ele já sabia como deveria voltar, a forma desse filho voltar. Mas a Bíblia diz, pelo texto que a gente leu, Jesus apresentando a condição do homem, né? O que é que o homem deve fazer? A Bíblia diz que ele caindo em si, e ele disse: na casa do meu pai eu tenho
com fartura, tem em abundância. Eu vou voltar. E quando eu chegar, o texto diz que o filho diz: e quando eu chegar, eu vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse era a conversa que o filho já tinha alimentado no coração. Ou seja, ele já estava com a sua consciência, né, totalmente já, com a consciência totalmente, digamos, condenada por aquilo que ele tinha feito, de ter soltado a presença do Pai e ter vivido uma vida totalmente desarraigada, uma vida de pecado. E com certeza a Bíblia diz assim: se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração e conhece todas as coisas. Porque a primeira coisa que o pecado traz para a vida do homem é condenação. A primeira coisa que o pecado traz para a vida do homem é a falta de ousadia, a falta de confiança, a falta de liberdade diante de Deus. Foi o que aconteceu lá com Adão. Adão, quando pecou, ficou se escondendo e Deus procurando ele. Adão, onde é que tu estás? E ele disse assim: eu me escondi, ouvi a tua voz e me escondi. Tive medo e me escondi. Então a primeira coisa que o pecado deixa, ele nos priva da presença de Deus. O pecado nos traz condenação, porque a nossa mente, a nossa consciência, ela é a voz do nosso coração. Não, a gente sabe quando a gente erra, a gente sabe quando a gente peca. Todos nós sabem disso, porque nós somos um ser racional. E quando esse rapaz disse que ia chegar lá, na mente dele, na consciência dele, ele estava lá: não, ele não vai me aceitar. Por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu aprontei, tinha tudo, larguei tudo, por mim mesmo, eu decidi, eu escolhi sair para o mundo e gastar tudo. E quando eu chegar lá, vou dizer a ele que eu pequei e não sou mais digno, que ele pelo menos me aceite como um dos seus trabalhadores. Mas você percebe nesse texto algo maravilhoso, algo que nos anima, porque ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. E a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus é um amor que ele dá oportunidade. O amor de Deus é um amor perdoador. Ele não quer que eu e você viva pecando e voltando, pecando e voltando, pecando e voltando, né? Mas se uma vez a gente pecar e sair, e onde você está me ouvindo, se você pecou, soltou aquilo que Deus tinha para você, Deus está trazendo essa mensagem hoje para que você, através dessa mensagem, você caia em si e volte, porque o seu Pai, ele está de braços abertos para te beijar. E esse texto diz que quando o filho foi chegando de longe, o pai viu, correu, compadecido. Ainda vai ver lá no texto: compadecido, se compadeceu, se cordoeu, cheio de compaixão. Quando o filho foi se aproximando, o pai correu, abraçou e beijou, e não lançou nada em rosto. O mais bonito desse texto é isso, né? Como foi que o pai reagiu? Ele correu, abraçou e beijou. E o filho falou da mesma forma, que não era digno de ser chamado filho. Mas o pai simplesmente disse assim: vamos se alegrar, porque esse filho aqui, ele estava perdido e foi achado. Esse filho aqui estava morto e reviveu. Então traga, coloca uma sandália nos pés, coloca um anel no dedo, uma veste limpa, né? Símbolo do novo nascimento, uma veste limpa, um espírito novo. E vamos fazer o seguinte: não vamos lembrar nada não vamos lembrar de nada que ele fez, mas vamos aproveitar essa oportunidade e vamos se alegrar, porque ele voltou para casa. Então Jesus, ele veio apresentar a Deus, mostrar a Deus quanto Deus é bom, o quanto Deus é perdoador, e quanto Deus dá uma chance a mim e a você. Queria que você também abrisse
no Salmos, livro de Salmos 103, livro de Salmos, capítulo 103, está lá também, o livro de Salmos. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu nome. Versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí diz aqui: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perdão de Deus. Olha só. A Bíblia diz que nós não devemos se esquecer dos benefícios do Senhor. E diz que Deus, Ele perdoa todas as nossas iniquidades. E além de Ele perdoar todas as nossas iniquidades, a Bíblia está dizendo também que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Sara todas as enfermidades. No versículo 10, se você conferir no versículo 10, ele diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então Deus ele não nos recompensa segundo os nossos pecados. Não, pelo contrário, Deus está de coração aberto. Deus está pronto para quando eu e você chegar e reconhecer os nossos pecados, porque quando há um reconhecimento verdadeiramente no nosso coração que nós pecamos, né? O maior pecado é não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, porque eu já falei nessa última mensagem sobre salvação que todos nós pecamos, todos nós se separamos de Deus. Então, por natureza, o homem ele já é pecador por si mesmo, e essa natureza ela precisa de ser trocada. Nós precisamos receber a vida de Deus, porque Jesus disse que nós não podemos reinar em vida através do seu reino se a gente não nascer de novo. Então Jesus disse: se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então o homem em si ele já é pecador por si mesmo, ele já pelo fato dele ter nascido de Adão, já nasce com a semente do pecado, e essa natureza precisa de ser trocada pela natureza de Deus. Mas nós não vamos receber o perdão dos nossos pecados se em primeiro lugar não haver o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer. Aquele filho ele reconheceu. Para ele receber o perdão do Pai, em primeiro lugar a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele foi, confessou, e ele recebeu o perdão. E ele recebeu o perdão. E esse texto está dizendo aqui que Deus ele não recompensa segundo os nossos pecados, não. Pelo contrário, se Deus fosse recompensar segundo os nossos pecados, eu e você não teríamos mais aqui, né? Então nós precisamos confessar. No versículo 9 aqui do Salmo 103, ele diz também: não repreende perpetuamente, e nem nos conserva para sempre a sua ira, e não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, aproveita enquanto essa graça de Deus está disponível através de Jesus. Precisamos aproveitar, a Bíblia diz que devemos aproveitar o tempo, porque os dias eles são maus. Nós somos um ser eterno, nós vamos viver para todo sempre, né? A nossa vida aqui na Terra ela é passageira, mas isso não quer dizer que você e eu nós somos um ser passageiro, nós somos um ser eterno, e a gente precisa aceitar o perdão de Deus. A gente precisa aceitar aquilo que Deus fez e investiu na nossa vida. E a gente precisa cair em si, como aquele filho pródigo caiu em si e reconheceu que estava longe da presença do seu pai, que precisava voltar. E ele foi lá
E ele foi lá, confessou os seus pecados e foi aceito de novo. E se eu e você tomarmos essa posição do filho pródigo, se você pecou, saiu dos caminhos do Senhor, soltou a palavra, não foi o Senhor que mandou, mas você voluntariamente, você tinha tudo, né? Você tinha a palavra, você tinha o Espírito, você tinha a unção, né? Você tinha a alegria, a paz, e você soltou, decidiu soltar isso. Mas Deus nessa manhã está chamando você para voltar para casa, através dessa mensagem. Através dessa mensagem, você ouviu que tem um perdão, tem oportunidade, tem honra, né? Tem um anel no dedo, tem honra para você, tem veste nova, tem sandália nos pés, tudo aquilo que te pertence, né? A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Diz que ele não mudou. Os pensamentos que ele tem é pensamento de paz e não de mal. Ele continua pensando da mesma forma. Ele continua te amando, né? Mas às vezes o estilo de vida, a forma de vida que a gente está vivendo, impede de aquilo que Deus já preparou para nós, a gente desfrute, né? Porque o estilo de vida que Deus preparou para mim e para você é um estilo de vida santo. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos viver uma vida separada para Ele. O pecado, ele rompe a nossa comunhão com Deus. E nós precisamos fazer isso, né? Aceitar a palavra como verdade. Palavra que já foi enviada, né? A provisão que já foi enviada. Jesus Cristo é o meu Senhor e é o teu Salvador. Então essa palavra que estava no meu coração para te animar, para você se levantar. A Bíblia diz que o Filho, ele se levantou e foi. Então não é Deus que vai se levantar. Quem precisa de se levantar somos nós. Nós é que precisamos para tomar posição e ver a vida que nós estamos levando, né? Eu sempre digo que nós precisamos ver o resultado. Tudo aquilo que nós estamos fazendo. A vida que você está levando, né? Fora da palavra. Então, nós precisamos ver o resultado. Se o resultado até hoje, como tem sido esse resultado? Então, faz uma avaliação. Qual o resultado que você tem em mãos? E por aí você vai ver que Deus não está envolvido. O que é que eu posso fazer? É soltar, se levantar, se erguer e dizer assim: não, Deus tem algo melhor para mim. Eu vou lá confessar os meus pecados. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então essa palavra que estava no meu coração nessa manhã, falar sobre o Deus é um Deus de amor, de perdão, é um Deus que dá oportunidades, né? Deus, ele sempre vai nos dar oportunidade. Agora vai chegar um tempo, né? Vai chegar um tempo que a longanimidade de Deus na nossa vida, se a gente não tirar proveito, porque a longanimidade, a misericórdia de Deus, existe um tempo para cada um de nós, e nós precisamos ter essa consciência para que esse tempo não acabe e o pecado ele trazer as consequências. Então que Deus te abençoe, um forte abraço, fica com essa palavra, não despreze essa palavra, pratica essa palavra, decide ser praticante da palavra e aproveite. O perdão de Deus está disponível para te perdoar, te abraçar e te colocar num caminho que Ele tanto deseja, mas Ele conta com o nosso direito de escolher. Então que Deus te abençoe, um abraço, fica na paz, e para a semana nós estamos de volta postando uma palavra para te animar, te encorajar a vencer os obstáculos que surgem na nossa vida. Então,
Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.